Para pensar um segundinho só. E se o Shanks, desde o início de One Piece, nunca teve a pretensão de se tornar rei dos piratas? Pois no capítulo 1169, tivemos uma fala curiosa do Ruivo. Ele diz que o filho de Roger será provavelmente o rei dos piratas da nova geração. E isso muda completamente a leitura que nós temos do Shanks. O Shanks não soa como alguém que tem inveja de quem possa herdar o trono do rei dos piratas. Ele também não abre mão por conta de fraqueza. Soa mais como alguém que tem muito conhecimento do mundo e uma tranquilidade absurda, como se enxergasse vários passos à frente. É como se ele estivesse nos dizendo que o sonho dele nunca foi ser rei dos piratas, mas garantir que o mundo se tornasse um lugar mais pacífico. E isso se conecta diretamente com tudo que o flashback de Elbaf jogou na nossa cara. Pei aqui do universo Pei. Nesse capítulo, Oda fez o que ele faz de melhor. Plantou uma cena para enganar todo mundo. A famosa cena dos soldados empalando o rei Harold. Aquela cena nunca foi o fim do rei, pois Harold já estava imortal naquela cena. E a cena em si não era sobre morte, mas sim sobre desespero. E quando você junta todas as informações mostradas anteriormente, a cena ganha um peso a mais. E Shanks está nesse capítulo para nos informar mais um pouco sobre toda a situação. Confirma que a ida de Shanks à Terra Sagrada não foi pura coincidência. Shanks estava praticamente numa missão de infiltração, coisa que já havíamos deduzido nos últimos capítulos. E Shanks tem um papel fundamental para nos explicar de fato e de vez como os contratos de Imu funcionam. Nas Águas Rasas você tem acesso a segredos proibidos no mundo, que só um grupo muito seleto de pessoas conseguem ter. Os Goroseis e os Cavaleiros Sagrados. E dentro de um certo limite você não tem mais controle do seu corpo. Imu consegue te controlar dentro de um certo limite. E nas águas profundas que a coisa fica tensa. Nesse nível você se torna um Cavaleiro de Deus, como vimos com Harold no último capítulo. Você ganha força sobre-humana e ganha imortalidade. Além disso, você é capaz de invocar o abismo. Consegue se teletransportar ou simplesmente chegar a qualquer lugar instantaneamente. Porém, o preço desse nível é bem cruel. Você nunca mais pode se voltar contra Imu e a voz dele nunca sai da sua cabeça. Ou seja, você praticamente vira uma marionete, sem poder ter vontade própria. E é por esse motivo que Shanks foge antes de se tornar um Cavaleiro de Deus. Entende que esse poder absoluto é também uma grande prisão. E mais do que isso, ele entende que estava lidando com pessoas gananciosas demais, que nunca iriam cumprir nenhum combinado. Mas não foi o que aconteceu com Harold. Ele imaginou que fazendo tudo o que Imu e os Gorosei pediam, e aceitando o contrato de Águas Profundas, ele poderia ter o seu objetivo cumprido, ou seja, a promessa de fazer Elbaf se aliar ao governo mundial. Ele de fato acreditou que Elbaf seria respeitada ao aceitar esse pacto. Shanks está em Elbaf para tentar alertar o gigante. Ao conversar com Gaban, ele disse que Harold cairia em desgraça se aceitasse o pacto, e que nunca teria sua promessa cumprida. Porém, já era tarde demais. Harold já havia feito o pacto e agora já estava sob domínio de Imu. Por curiosidade, vemos que aquela cena do capítulo 1167, onde Harold pensa ter reconhecido Shanks e Shanks o trata como um lixo, é explicada nesse capítulo. 2 capítulos depois. Após saírem da Terra Sagrada, Shanks chega a Harold e conversa com ele normalmente e explica toda a situação. E Harold diz que realmente o reconhecia do bando pirata, um bando pirata que estava ficando famoso na época, a tripulação do Ruivo. Voltando ao capítulo. Harold sente o controle do seu corpo se esvair cada vez mais. A sua mente está sendo engolida por um poder tremendo e seu corpo já não obedece mais. Em um dos momentos mais trágicos desse flashback, Harold pede pela morte. Mas a sua morte não seria possível de qualquer maneira. Então ele pede para chamar Jaru e Loki. Quando Loki e Jaru chegam ao castelo, eles se deparam com a famosa cena de Harold sendo empalado. Porém, a sua grande força, junto com a sua imortalidade, impede que o gigante morra. Harold sabe o único jeito que pode ser impedido. Ele pede algo muito específico para Loki. Harold pede para que Loki coma o tesouro de Elbaf, a fruta proibida que somente a realeza pode comer, e ela é passada de geração por geração. Além de comer a fruta, Loki deve empunhar o Ragnir. Ragnir é uma arma ancestral também,
e é super poderosa. Somente com a junção da fruta com os poderes de Loki mais o Ragnir, será possível parar Harold. Harold faz um pedido final a Loki. Harold pede para que Loki minta para dizer que matou o próprio pai, pois o mesmo havia ficado louco e pensava em trair Eobaf. Então, por se tratar de um péssimo rei, precisou morrer nas mãos do filho. Toda essa mentira para que Loki pudesse assumir o trono com toda a glória possível, sem carregar a sombra da manipulação de Mu. Porém, sabemos que Loki não vai fazer isso. Ele não quer manchar nem a imagem de Harold e nem a imagem de Ida. Ao escolher preservar a imagem do pai, ele vai pagar um preço altíssimo no presente. E fica aqui um fato curioso, o Ragnir ele tem vontade própria. Provavelmente o martelo gigante também comeu uma Akuma no Mi. Como isso aconteceu a gente não sabe. Ou é simplesmente o martelo tendo vida, assim como a gente conhece da lenda de Thor. O Mjolnir ele tem uma vontade própria, ele só pode ser empunhado por aqueles dignos. Mas o Ragnir, dentro do mundo de One Piece, é uma dica muito valiosa e provavelmente o martelo tem uma Akuma no Mi, o que seria muito engraçado também. Mas agora fica a grande pergunta. O que exatamente aconteceu nesse intervalo entre a luta de Jarul com Harold enquanto Loki ia comer a fruta no Mi e pegar o Ragnir? Não podemos esquecer que Gaban e Shanks apresentam-se para lutar e tentar parar Harold. São muitas peças nesse tabuleiro e o flashback está se aproximando cada vez mais do fim e esse fim promete demais. No meio disso tudo, Shanks vem se consolidando cada vez mais como um dos personagens principais da obra e mais complexos também. Ele não é traidor e nunca foi. Ele sabe demais e resolveu sair do jogo, mesmo que isso lhe custasse um braço. Ele apostou na nova geração, apostou em Ace, apostou no Luffy, não porque eles eram escolhidos, mas porque eles ainda tinham liberdade. E talvez este seja o grande legado que Shanks queira deixar. Ele não queria criar um rei, mas sim impedir que o mundo continuasse sendo controlado por correntes invisíveis. Agora me conta, como você acha que Loki finalizou a luta com Harold? E ele é capaz de carregar todo esse peso sozinho? Ou será que Luffy vai ser uma peça fundamental para ele possa se tornar uma nova pessoa? E se você curtiu essa análise, se inscreva no canal, deixa o seu like e comenta a sua teoria. Eobaf está cada vez melhor e já está acabando. Nos vemos na próxima.